Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu acabei de ver um paciente que me levou a sentir uma certa motivação para falar sobre o assunto. E esse assunto é sobre o impacto da doença de Huntington na vida como um todo do paciente. O que acontece é que nós sabemos que a doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa e hereditária. Ela é a principal causa de coreia genética no mundo. Embora ela cause a coreia, que é um movimento involuntário hipercinético, e essa seja a sua principal manifestação, na verdade a doença de Huntington é uma tríade caracterizada por alterações cognitivas, alterações comportamentais e pelos movimentos involuntários coreicos. Então, em decorrência dessa tríade, várias outras alterações e manifestações sintomáticas na doença de Huntington podem aparecer. Mas além disso, o que eu queria falar mesmo é sobre o impacto da doença na vida do paciente como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque, diferentemente de quase todas as doenças no mundo, a doença de Huntington, por ser uma doença genética e sem um tratamento que cure a doença, ela é um quadro que acomete a qualidade de vida do indivíduo antes mesmo dela se manifestar. Então, como assim? O que acontece? Nós temos a alteração genética e os pacientes que têm essa alteração genética, em algum momento, eles vão manifestar a coreia ou alguns outros movimentos involuntários. E é a partir disso que nós vamos dizer que o paciente é um paciente com doença de Huntington manifesta. Mas existe também a fase pré-manifesta, em que o paciente tem o gene, mas ele ainda não apresenta as alterações clínicas características para que nós possamos fazer o diagnóstico. Nessa fase pré-manifesta, entretanto, em que o paciente ainda não tem as alterações motoras, ele já passa por várias alterações e manifestações da doença em seu curso de vida. Como que isso acontece? Se é uma doença hereditária, esse paciente vai ter necessariamente um ente familiar, ou o pai ou a mãe, acometido pela doença. Então, os marcos da doença, as dificuldades familiares, o impacto psicossocial da doença de Huntington, ele acomete o indivíduo mesmo antes da doença de Huntington se manifestar nele. E é muito importante nós médicos e todo o time multidisciplinar envolvido no tratamento dessa doença reconhecer isso. Alguns estudos, como esse artigo aqui, ele demonstra que o impacto psicossocial da doença de Huntington começa mesmo antes da doença de Huntington em si se manifestar no indivíduo. Então, aqueles pacientes que nós ainda não sabemos se possuem o gene ou não, nós chamamos de indivíduos em risco. E não necessariamente nós devemos testá-los geneticamente. Mas esse é um tema para um outro vídeo. Mas enfim, nesses pacientes que são chamados de indivíduos em risco, eles já passaram por vários marcos da doença em seus familiares e eles conhecem a doença e eles sofreram impactos do ponto de vista psicossocial, financeiro, em sua comunidade, que faz com que a doença de Huntington comece a acometê-lo mesmo antes das manifestações neurológicas. E eu tô falando isso que é importante que os neurologistas e o time que faça o tratamento com esse paciente já saiba disso. Saiba que esse impacto psicológico, mental, ele já vem acontecendo e isso deve ser abordado também durante a consulta. Mais do que isso, os familiares também devem se envolver, os familiares que não são acometidos ou até indivíduos em risco que ainda não são sintomáticos, não estão na fase manifesta, devem se envolver no caso e devem ajudar esse indivíduo quando ele passar para a fase manifesta. Muitas vezes, gente, embora isso seja um aspecto muito negativo da doença de Huntington, isso pode ter um fundo, um meio, uma visão positiva no futuro. Como, por exemplo, da família Wexler, que é uma família que apresentava a mãe acometida pela doença de Huntington, mas suas filhas da família Wexler terminaram estudando a doença e foi no fim, em parte por conta delas, que o gene da doença de Huntington veio a ser conhecido. Então, o que eu queria falar é mais sobre o acometimento da doença de Huntington do ponto de vista psicossocial como um todo, durante toda a vida do indivíduo, tanto em risco, na fase pré-manifesta, como após a fase manifesta. Ficou alguma dúvida, pessoal? Se ficou, comenta aqui nos comentários.